Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nosso Pai, nós vamos continuar meditando em Eliseu, mas dando uma viagem pelo Novo Testamento. Porque a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo não se contradizem, nem se chocam, se complementam. Amém, meus amados irmãos? O Antigo Testamento e o Novo não há choque, não há divergência, há complementação. Há completude da revelação na nova aliança. Nada destruindo da velha, porque o que tinha na velha eram símbolos, eram figuras, eram alegorias, eram parábolas, eram tipos que se cumpriram no Novo Testamento. Meus amados irmãos, nós vimos que Eliseu, no começo do seu ministério, sofreu um ataque. Um grupo de, vamos dizer, um bando de facínoras, que nós aprendemos que não eram tão crianças assim, nós aprendemos isso, pelo hebraico, eles eram uns indivíduos maiorzinhos, apesar que alguns teólogos querem diminuir, mas a palavra hebraica para rapazes pequenos, tanto dá para rapazes mesmo pequenos, adolescentes, como dá já para homem barbado, para homem velho. E meus amados irmãos, eles afrontaram o profeta, eles não creram na unção de Deus na vida de Eliseu. Eles afrontaram, eles zombaram. Eles disseram, sobe calvo, querendo dizer, assim como o teu Senhor subiu, quem foi que subiu primeiro? Elias. Eles disseram, vai também. Em outras palavras, desaparece. Tua presença é incômoda, tua presença é indigesta, tua presença perturba. Assim como o teu Senhor subiu, sobe também, vai-te embora. Glória a Deus. Mas, irmãos amados, nós vemos que todas as vezes que há avivamento, Deus entra em ação. Nós já vimos isso, né? No tempo de Moisés, 2 indivíduos, sacerdotes, desobedeceram a lei de Deus e queimaram fogo estranho. Quem sabe dizer o nome dos dois? Nadab e Abiú. Acho que é daí de onde vem Abiúdo. Atravessado, né? Na realidade o nome correto é Abeiúdo. Mas a gente que é da roça chamava Abiúdo. Fulano é Abiúdo. Era aquela pessoa atravessada que se metia onde não deveria. Né? Era assim, pastor Pedro? O senhor tem idade para isso. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que eles morreram, porque eles eram os possíveis sucessores de Arão. Eles seriam, por ordem natural, os sucessores de Arão. Já pensou se a obra de Deus cai na mão de Nadab e Abiú? Arão ia morrer, e por ordem sucessória, quem deveria tomar conta do sacerdócio era Nadab e Abiú, que eram filhos. E eles não respeitavam a Deus, eles não respeitavam a doutrina, eles não respeitavam a palavra. Em síntese, eles eram ímpios vestidos de sacerdotes. Aí Deus disse, não, vou resolver logo aqui. Depois veio a era da entrada na terra. Mas depois disso teve ainda Miriam e Arão, teve ainda Coré, mas não vamos falar agora. Depois veio a entrada na terra prometida com Josué, estão lembrados? E teve um indivíduo também atrevido, rebelde, que aprontou uma, como era o nome dele? Eita, pouca gente está conhecendo a Bíblia nesta geração. Um indivíduo que escondeu uma capa, escondeu uma cunha de ouro. Acã. Como era o nome dele, meus amados irmãos? Acã, outro desrespeitoso, outro afrontador de Deus. E ele era da tribo de Judá. Deus disse, vou tomar providência. Ali não foi uma intervenção direta de Deus, porque foi julgado, mas foi embora, desapareceu de cena Acã. Depois veio a era do tabernáculo de Davi. Estão lembrados? Davi foi trazer a arca. Davi errou, porque a arca não era para ser trazida no carro de boi. A arca era para ser trazida
aos ombros dos sacerdotes. Davi errou e o coitado do Uzá foi meter a mão aonde ou onde não devia. E resultado foi que também sumiu do mapa. Uzá. Glória a Deus. E depois veio a era da graça. E o pessoal diz que Deus agora virou Papai Noel. Não. O nosso Deus não é Papai Noel. Papai Noel é aquele velho gordo, bonachão, distribuidor de presentes. Hoje o povo pensa que Deus é Papai Noel, que anda distribuindo chave de carro, anda distribuindo apartamento, anda distribuindo empresa, anda distribuindo, né? Venha que Papai Noel vai estar aqui. O nosso Deus não é Papai Noel. Quem diz amém em nome de Jesus? Nós não conhecemos Deus como Papai Noel, Ele é o mesmo Deus. Sério e amoroso. Sério e amoroso. Amém? Glória a Deus. E ali na era da graça, aconteceu também a mesma coisa com um casal. Como era o nome dos dois que nós estamos estudando? Ananias e Safira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Safira. Hoje vamos falar sobre Safira. Safira era a esposa de Ananias. E a Bíblia diz que eles se consertaram. Fizeram uma aliança de mentir. Fizeram um concerto, fizeram uma aliança, um acordo em casa, para aprontar aquela trapaça. Vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Prossiga. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Prossiga. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo de Deus? Muito bem, somente até aí. Interessante, quando é Safira ele fala fino, quando é Pedro ele fala grosso. Glória a Deus. Se representa bem mesmo, né? Quando foi, viu? Quando foi falar de Safira, quando foi Pedro, glória a Deus. Acho interessante. Glória a Deus, né? Então, irmãos, é assim que Deus prepara. Então, irmãos amados, nós vemos que Pedro disse: você com seu marido se consertaram. Conserto aqui não é conserto de um objeto quebrado. Conserto aqui é aliança. É pacto. É acordo. Com C cedilha é uma coisa, com S é outra. Ela em casa com o marido fizeram um acordo, um concerto para enganar Pedro, para enganar o servo de Deus, enganar a igreja. Glória a Jesus. Na NVT diz conspiração. Leia na NVT, por favor. Na Bíblia NVT, nova versão transformadora, que é a Bíblia, a penúltima mais recente. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Na NVT diz conspirar. Conspirar é se sentar para fazer uma trama. Não é assim? Conspirar é sentar os 2 ou 3 pessoas ou mais para fazer uma trama, uma maranha, como se diz assim. Glória a Deus, uma manobra, como dizia um presbítero muito amigo meu lá do interior. Irmãos amados, Safira errou gravemente. Não é que Ananias era inocente, mas o que era que Safira deveria fazer com seu marido quando ele deu a ideia? Quando ele deu o projeto de fazer aquela manobra, como diz o meu companheiro presbítero, que eu conheço muito lá do interior. Irmãos amados,
ela deveria ter dissuadido. Ela deveria ter ficado valente. Olha, eu não aceito que você faça isso com Pedro. Eu não aceito que você faça isso, porque Deus vai pesar a mão. Olhe, você se aprume, você se endireite. Eu sou sua esposa, mas não concordo com o seu desmantelo. Quem diz amém? Mulheres, esta palavra de Deus hoje é para vós. Se seu marido quiser tomar caminho diferente, não vá na onda, porque vai sobrar para você. Aleluia, vai sobrar para você, é o que eu aprendo aqui. Eles se consertaram, eles se sentaram para tramar juntos, e ela consentiu. Ah, irmão, mas a mulher tem que acompanhar o marido. A mulher tem que dizer sim para o marido em tudo. Não, senhor. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Se o marido tomar o caminho errado, você não tem obrigação de acompanhá-lo no caminho errado. Você tem obrigação de doutriná-lo. Você tem obrigação de conversar com ele. Eu conheci um pastor que ele dizia: minha esposa não prega, mas ela não prega na igreja. Mas quando eu vou me deitar, ela prega a noite todinha no meu pé do vidro. Glória a Jesus. Ela ficava, olha, é assim, cuidado, é assim. Não pregava no púlpito, mas no pé do vidro dele. Pregava. Então a mulher tem que pregar no pé do vidro do marido. Rapaz, esse caminho não está certo não. Esse caminho está errado. E se ela achar ruim, diga, foi o pastor Isoldo que disse. Glória a Jesus. Não aceite, irmão. Nós aprendemos de Deus isso. Não seja como Jezabel. Acabe já era um crente fraco. Acabe já era um crente doente espiritualmente falando. Casou com Jezabel, vinda de Tiro, de Sidom, melhor dizendo. Ela pagã, idólatra, e ela envenenava a cabeça dele. Vamos ver isso na Santa Bíblia, na Palavra de Deus. No primeiro livro dos Reis, quem quiser abrir, quem quiser marcar, só tem a lucrar. 1 Reis 21 e 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Meu Jesus de Nazaré. Ele já era ruim. Ele já não era como eu quando era criança, se dizia assim, fulano não é boa bisca. Quem alcançou essa expressão? Eu vou escrever um livro só de expressões arcaicas. Fulano não é boa bisca. Acabe já não era boa bisca. E Jezabel ficava azucrinando o juízo dele para ele ser mais ruim ainda. Qual foi o resultado de Jezabel? Qual foi o resultado de Jezabel? Foi lançada pela janela do palácio. E quando espatifou-se no chão, os cães semi-selvagens que andavam nas ruas devoraram-lhe a carne. E quando foi chegado Jeú para sepultar, só encontrou a caveira e as palmas das mãos. Olha o fim não auspicioso, olha o fim triste. Porque a Bíblia diz que ela incitava o seu marido para o mal. Nunca faça isso. A mulher não sabe o poder que tem, irmão. Eu vi um pregador aqui, disse aqui neste altar, muitos anos passados, parece que foi o pastor Túlio Barros, um pastor muito famoso, que esteve aqui, era pastor do Rio de Janeiro, de São Cristóvão, já dorme do Senhor. Ele disse aqui, uma vez aqui no altar, ele disse, olhe, o homem é a cabeça, viu mulheres? O homem é a cabeça. Aceite que o homem é a cabeça. Aí quando todo mundo ficou assim, ele disse, mas a mulher é o pescoço. A mulher é o pescoço. Quem é que mexe com a cabeça? O pescoço.
Uma mulher sábia é o pescoço. Ela bota para lá, bota para cá, ajeita com aquela conversa, com aquela cantinela no pé do vidro, vai. Termina vencendo. É verdade, homens casados? Confesso o pecado de vocês. Metida a um mão, glória a Jesus. E se o marido for casado com Safira? Hein? Embora com os dois, irmãos. A Bíblia não diz o homem sábio edifica a casa. O Espírito Santo é tremendo. Ele não disse o homem sábio edifica a casa. Ele disse toda mulher sábia edifica a casa. Se Safira tivesse isso, meu velho, não faça isso não. Olhe, Pedro é cheio do Espírito Santo. Nada que nada. Meu marido, você se aquiete. Você procure seu lugar de crente. Você não sabe que não funciona, as coisas de Deus não funcionam assim. Era para ela ter... Irmã, ajude seu esposo. Não incentive-o para o mal como Jezabel. Não incentive, às vezes o marido chega em casa de cabeça quente, é isso mesmo, arroche, glória a Jesus, né? Se eu fosse você, eu dava um soco na testa. Minha irmã, não faça isso não. Não faça isso não, que é perigoso. Você foi chamada para ser auxiliadora. Quem diz amém em nome de Jesus? A mulher foi chamada para ser auxiliadora. Quem auxilia, bota para cima ou bota para baixo? Quem auxilia, põe para cima. A mulher é muito forte, irmãos. A mulher é forte. A mulher é um instrumento, pode ser um instrumento na mão de Deus ou não. Vocês não sabem quanto a mulher é forte. Eu já contei aqui, mas sempre os auditórios têm pessoas diferentes. Diz que um presidente dos Estados Unidos ia viajando e estava de férias e parou num posto. Isso foi o Barack, né? Foi não, foi outro. Aí, meus irmãos amados, a mulher saiu também do carro para esticar as pernas. Aí, quando olha para o frentista, aí diz, eita, fulano, fulano e tal. E conversaram os dois e o presidente. Uma cara feia com a mulher, com aquele conhecimento, com o frentista. Quando ela voltou, ele disse, bonito isso. A mulher do presidente, conversando com um frentista. Só acha aquilo ali, a gente estudou junto quando era adolescente. Por sinal, a gente teve até um cheiro de queijo, quase que a gente casa. Aí o presidente fechou a cara e disse, bonito, hoje você seria mulher do frentista. Ela disse, nada, ele seria o presidente. Foi que ela, você riu, não foi? Foi que ela quis dizer que ele só era presidente por causa dela. Uma mulher faz de um homem presidente. Faz do homem, a Bíblia diz que ela faz o seu marido se assentar na porta. Está escrito que uma mulher sábia, ela faz o seu marido se sentar na porta. Essa expressão é um hebraísmo, é um semitismo. Sentar na porta quer dizer estar entre as autoridades, porque as autoridades do passado, elas se reuniam nos portões da cidade. A mulher sábia, ela põe seu marido para frente. Ela orienta, ela dirige. Como auxiliadora, não como mandona, mas como auxiliadora. Ela orienta, ela ajuda, ela dá conselho. E o marido que ouve o conselho de uma mulher sábia vai ser bem sucedido. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, a Safira ajudou a destruir. Ajudou a destruir o seu marido. Ajudou a destruir sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. A mulher
Deus dá graça a ela para ela ser mais espiritual do que o homem. Deus dá graça a ela. As mulheres são instrumentos nas mãos de Deus, ou pode não ser, mas o projeto de Deus é que a mulher seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Quando Ananias chegar em casa com projetos errados, quando Ananias chegar em casa com pensamentos errados, querendo fazer coisas fora da palavra, querendo fazer coisas fora da direção de Deus, querendo andar pela carne, você, mulher, oriente, ajude, mostre a Bíblia, aconselhe, que Deus vai lhe usar poderosamente nas suas mãos. Amém? Os irmãos sabem, eu já preguei aqui, que certamente eles tinham projetos. O Ananias, quando ele fez isso por competição. Já expliquei para vocês. Ele queria competir com quem? Nós falamos, porque o capítulo 4 e o capítulo 5 são irmãos, não é? É um assunto só. Que diz, mas, então, quem foi que chegou e deu uma oferta generosa, vendeu uma herdade e deu o dinheiro todinho depositando aos pés dos apóstolos? Quem foi antes dele? Barnabé. E os apóstolos amavam tanto Barnabé que colocaram o nome dele era José, e a partir dali passaram a chamá-lo de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Amém? Aí ele disse, olha, Barnabé ganhou um título. Os apóstolos gostam muito de Barnabé, e Barnabé está crescendo, e eu vou crescer também. Aí vendeu uma herdade, guardou uma parte do dinheiro e chegou lá mentindo, dizendo que era o dinheiro todo. Com tapiação, com o objetivo de crescer. Os irmãos já imaginaram se aquele homem cresce na obra? Se aquele homem... Já pensou se quando Pedro vai morar em Antioquia, porque Pedro, quando ele deixou a igreja de Jerusalém, quem assumiu a igreja foi Tiago, o irmão do Senhor, e Pedro foi ser pastor em Antioquia da Síria. Pedro foi ser o pastor de Antioquia. Quem era o candidato a ficar pastoreando? Ananias. Mas Deus conhece os corações. Já pensou a igreja de Deus na mão do mentiroso? Já pensou a igreja de Deus na mão do mau caráter? E logo a igreja mãe, a igreja mãe de todas as igrejas não é Roma. A igreja mãe de todas as igrejas é Jerusalém. Foi lá onde nasceu o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. A Bíblia diz: de Jerusalém sairá a lei, e de Sião a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, ele zela pela sua obra. Deus, ele zela pelo seu trabalho. Eu quero dizer a esta igreja, o Senhor te ama, o Senhor zela por ti, o Senhor cuida de ti. Quem acredita nisso, dê um glória para Jesus bem forte. Aleluia. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando, meus irmãos? Até a consumação dos séculos. Ele vai trabalhando. Como dizia aquela irmã que era lá da usina Porto Rico, glória a Deus, Deus vai na frente. Ela hoje mora nos Estados Unidos, uma cantora nossa aqui, alagoana. Ela dizia: Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derribando os muros e abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim, Ele cuida de mim. Glória a Jesus, igreja. Ele zela desta obra. Ele zelou no tempo de Moisés, ele zelou no tempo de Josué, ele zelou no tempo de Davi, ele zelou no tempo de Eliseu, ele zelou no tempo de Pedro. E eu digo pela Bíblia que ele continua zelando hoje e vai zelar até a trombeta tocar e a igreja ser arrebatada. Deus seja louvado, igreja. Oh, que Cristo maravilhoso, que Cristo que age para livrar o seu povo dos maus, para livrar o seu povo dos perversos, para livrar o seu povo dos ímpios. A igreja é santa, a igreja de Deus não merecia cair nas mãos de Ananias. Não merecia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais me dá vontade de dar glória a Jesus, pela sabedoria de Deus, pela providência de Deus. Glória a Jesus. Um homem mentiroso, irmão, um homem mentiroso é uma tristeza. Quem mente, quando eu era menino, quem lembra desse adágio? Quem mente rouba. Em outras palavras, quer dizer que quem mente tem coragem de fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Jesus disse em São João 8,44. Por favor, vamos ler este texto. São João 8,44. O evangelista João. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Jesus de Nazaré. Irmão, não queira negócio com mentira, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus é homem de verdade. Porque a pior coisa é ganhar a fama de mentiroso. Se aquela história de que quem mente o nariz cresce, tinha gente que estava com o nariz maior do que aquele negócio de filmar ali. Glória a Jesus para sempre. Irmãos, é feio demais. Criar coisa, criar conversa. Quem cria conversa que não é verdade é porque tem intenções malignas. Tem tramas. É capaz de qualquer coisa, é capaz até de mandar matar alguém. É capaz de tramar, é capaz de qualquer coisa, porque a mentira ela tem origem no diabo. Quando a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, é porque a mentira não é uma menininha não. A mentira é originada nele. E os salvos não podem mentir. A Bíblia diz, irmão, olha que revelação na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, olha que revelação. Glória a Deus nas alturas celestiais. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Mas não era esse versículo, acho que eu me equivoquei. Fala sobre a mentira, mas está aí vizinho. Glória a Deus. É o versículo de número 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem diz amém em nome de Jesus? Marido que mente para a mulher que mente para o marido, tem alguma coisa errada. Crente que mente para o pastor, tem alguma coisa errada. Pastor que mente para os crentes, pior ainda. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa maligna. O Senhor Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência diabólica, maligna. Moça, se você pegar seu namorado em mentira, acaba o casamento. Se você pegar seu namorado em mentira, ou ele está lhe traindo, ou já está tramando lhe trair. Porque a Bíblia diz que a mentira de procedência maligna, o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, e quem mente fez aliança com Satanás. Glória a Deus nas alturas celestiais. Só existe uma coisa que é uma exceção, que no direito, as pessoas que entendem de direito, que são profundas, elas dizem que tem, os professores do direito, os mestres, eles dizem que tem o dolus bonus. O que é o dolus bonus? Dolus é engano, em latim. Dolus é engano, e bonus quer dizer bom. Dolus bonus, o que é? É quando você evita o mal. Quando você evita, você faltou com a verdade para evitar uma tragédia. Um mal maior. Por exemplo,
Raabe, quem já ouviu falar que Raabe escondeu os espias? Quem já ouviu falar que Raabe escondeu os espias? Já leu? Ela escondeu os espias. Quando os homens de Jericó, os soldados chegaram, Raabe mandou eles ficarem dentro de um poço, colocou uma tampa. Foi assim ou não foi, meus irmãos? Colocou uma tampa e colocou palhas. Não foi assim? Palhas e canas em cima para pensar que ninguém passou por ali. E quando os soldados chegaram, ela disse, eles já foram embora. E a Bíblia diz que ela foi salva. Mas porque aquilo no direito chama-se dolus bonus. Dolus bonus quer dizer para evitar uma tragédia, para evitar uma morte. Por exemplo, se uma pessoa entrar correndo dentro da sua casa, com alguém que vai na ponta da rua e entrou na sua casa, o camarada vem com a arma para matar. E você deixou a pessoa entrar e deixou a pessoa se esconder. Se o assassino chegar lá, cadê fulano, cadê fulano? Você vai dizer, olha ele ali debaixo da cama. Faltar com a verdade é um dolo, é um engano. Mas nesse caso, é um dolus bonus. Porque foi para evitar uma tragédia, foi para evitar um mal maior. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi, Samuel disse, Senhor, me acuda, porque se Saul souber, Saul vai mandar o quê? Me matar. O que é que eu digo? Deus disse, diga que você vai oferecer um sacrifício. E não era mentira, porque realmente, quando ele chegou lá, ele ofereceu um sacrifício, mas havia outra intenção, que era de ungir Davi como rei. Mas se Saul soubesse, mandaria matar Davi. Ou melhor, mandaria matar Samuel. Glória a Deus nas alturas celestiais. Mas tirando isso, meus irmãos, o crente deve sempre falar a verdade, porque a verdade vem de Deus e a mentira vem do diabo. Nada de falsificar documento. Eu fui vender um terreno que era meu e o rapaz disse, olha, é bom, senhor, a gente, quando for no cartório, baixar o preço para o imposto ser menor. Aí eu disse para ele, moço, eu sou crente e sou pastor. E se eu fizer isso, como é que eu vou pregar o evangelho para o senhor? O senhor vai dizer, isso é um mentiroso velho. Se o senhor é crente, eu digo, sou crente, sou pastor. A pessoa, um pastor mentindo no fórum, aliás, mentindo no cartório. Com que cara? Não, mas diminui o imposto. Diminui o imposto e aumenta o pecado. E aumenta a pouca vergonha. Vale a pena? Não vale, irmão. Não vale, porque o cristão ele tem que falar a verdade. Não pode ser um Ananias, não pode ser uma Safira. Ele tem compromisso com Deus e Deus se responsabiliza pela vida dele. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. E Ananias, nós já estudamos que todos os estudiosos acreditam que Ananias já era obreiro. Ananias era um crente antigo e já era um obreiro na igreja. Alguns acham que ele fazia parte do grupo dos 70 que Jesus enviou, outras traduções de 72. Outros acham que ele era já um presbítero. Outros acham que ele era um obreiro. Glória a Deus, um membro mentindo é feio e um obreiro mentindo é horroroso. É um horroroso um obreiro mentindo. Não sei se vocês já ouviram falar de Santo Tomás de Aquino, que foi um filósofo da Idade Média, um crânio, uma pessoa muito inteligente, apesar que tem doutrinas deles que nós não concordamos, porque nós só podemos concordar com a doutrina se estiver de acordo com a palavra. Mas não deixa de ser um crânio, não deixa de ser um homem inteligente, não deixa de ser um filósofo, e a gente examina tudo e retém apenas o bem, o que é bom. E diz que Santo Tomás ele era um monge muito gordo, muito pesado, e ele estava escrevendo a Suma Teológica. E ele estava escrevendo, e tinha um monge gaiato, cheio de presepada. Ele disse, Frei Tomás. Diz que ele não sorria, ele não brincava, não gostava de brincadeira. E o gaiato disse, Frei Tomás, venha ver um boi voando. Ele, pesadão, pegou a pena, botou no tinteiro e saiu para a janela. Chegou na janela, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, Frei fulano,
eu não estou vendo nenhum boi voando. Aí o gaiato fez, e o senhor é tão tolo assim, para acreditar que boi voa? Ele disse, eu prefiro acreditar que um boi voa do que um ministro de Deus minta. Aleluia! 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 Glória a Jesus! Tudo indica que Ananias já era um obreiro, no mínimo um diácono ou um presbítero. Talvez diácono não, talvez porque já fosse um presbítero da igreja. Querendo ascender na hierarquia, mas ascender na hierarquia com mentira, com trapicolada, com engenhosidade. Louvado seja Deus! E terminou perdendo a vida, ele e a esposa, que se consertaram, que se juntaram, que se coluiaram para tentar enganar o apóstolo São Pedro. Glória a Jesus para sempre. Glória a Jesus para sempre. Então aprenderam bem, as irmãs hoje aprenderam bem? Não se junte com seu marido para desobedecer a palavra de Deus. Não se junte com ele, porque vai sobrar para você também. Na hora da colheita vai sobrar um balaio para você. Vai sobrar um cesto cheio dos frutos malignos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Glória. Amém. Mas vamos mais adiante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Muito bem. Ananias mentiu humanamente falando para quem? Humanamente falando para quem? Pedro. Me ajudem a pregar, a interpretar o texto. Pedro. Ele mentiu para Pedro. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que Ananias não considerava a unção do Espírito Santo na vida de Pedro. Ele não considerava. Ele achava que Pedro e ele era a mesma coisa. Aleluia. Porque se ele considerasse que Pedro tinha unção, se ele considerasse que Pedro era ungido, se ele considerasse que Pedro era cheio do Espírito Santo, ele teria se aproximado com essa proposta, como um rapaz lá? Não teria se aproximado com essa proposta. Ele só se aproximou com essa proposta porque ele não acreditava na unção de Pedro. Aí Pedro disse, Ananias, você está pensando que você mentiu para mim? Você está olhando para mim? Mas você esqueceu que lá na beira do mar da Galileia, você esqueceu que lá quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mim na beira do mar, e ele disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, eu te consagro para pastor, e Jesus entregou o cajado a Pedro. Ananias esqueceu. Ele esqueceu que Jesus consagrou Pedro a pastor. Ele esqueceu que Jesus ungiu Pedro. Ele esqueceu que Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele esqueceu. E ele não considerava a unção de Deus na vida de Pedro. Por quê? Porque ele conhecia Pedro. Como eu já disse, ele era um crente velho, possivelmente era um crente do tempo de Jesus, quando Jesus ainda estava na terra. Ele era dos primeiros discípulos, e ele conhecia Pedro, ele sabia que Pedro era precipitado. Nos evangelhos, os irmãos sabem que o Pedro dos evangelhos é um, e o Pedro de Atos dos Apóstolos é outro Pedro, é outra pessoa. Transformado, ungido, regenerado, cheio, santo, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí Ananias dizia, mas é nada, Pedro se criou com a gente. Mas é nada, Pedro, quem é Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Foi andar na beira, se meter, isso é um amostrado. Jesus está em cima do mar, lá vai ele, parece que ele pensa que eu estou esquecido. Quando ele disse, Jesus, deixa eu andar. Jesus disse, venha. E ele, quando chegou no meio da água, tibungou dentro d'água. Pensa que eu não lembro, não?
Glória a Jesus. Ele pensa que eu não lembro quando ele cortou a orelha do Malco, do servo do sumo sacerdote. Ele pensa que eu não lembro. Esse Pedro não é nada não, esse Pedro não é ninguém não. Criou-se com a gente. Aí já Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisseis? Para que mentisseis a quem? Ao Espírito Santo. Aleluia. Você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus. Porque quem está aqui é o homem. Você está vendo o homem, mas por dentro do homem, por sobre o homem, na frente do homem, atrás do homem está o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem crê que Deus age na igreja pelo Espírito Santo? Quem crê, levante a mão. Quem crê na terceira pessoa da Trindade, dê um glória para Deus bem forte nesta noite. O Consolador, Ele está aqui, e você precisa entender isso. Não é o homem, é o que está dentro do homem. A arca da aliança, ela era de madeira, revestida de quê? De ouro. Só existia coisa de madeira e ouro ela? Ou existiam outros objetos de madeira e ouro na antiguidade? Existiam outros objetos? Sim ou não? E por que era que quem tocava na arca morria? Porque ela foi ungida. Era madeira qualquer, era ouro qualquer. Mas o problema não era o ouro nem a madeira. Tinha muitos móveis de ouro, tinha muitos móveis de madeira revestidos de ouro, mas a arca era diferente, simplesmente por causa de uma coisa. Vamos ver isso em Êxodo 30, 25 e 26, por gentileza. Êxodo 30, 25 e 26. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Prossiga. E com ele ungirás a tenda da congregação. Prossiga. E a arca do testemunho. Prossiga. E a mesa com todos os seus vasos. E o que mais? E o castiçal com os seus vasos. E o que mais? E o altar do incenso. E o que mais? E o altar do holocausto com todos os seus vasos. E era para ungir o que mais? E a pia com a base. E o que mais? Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. E o 30? Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Tudo era coisa comum, mas mudou de valor depois de quê? Depois que receberam o quê? A unção. E a unção representa o Espírito Santo. Aquela arca só virou algo especial, não foi por ela mesma em si, foi por causa da unção. Aquele altar só virou especial por causa da unção. Aquela pia só virou especial por causa da unção. Arão e seus filhos, que não eram boa bisca, mas se tornaram especiais por causa da unção. E Ananias esqueceu. No Velho Testamento era óleo, representando o Espírito Santo. Hoje nós não ungimos mais ninguém para receber o Espírito Santo com óleo. Por quê? Mas no Antigo Testamento recebia, porque o Antigo Testamento era figura. Hoje nós não precisamos mais da figura, porque nós temos a realidade. Há uns 20 anos atrás, irmãos, surgiu um negócio de unção em muitas igrejas. Era de galão de óleo, irmão. Quando terminava o culto, os bancos estavam tudo melado de óleo. Tinha gente que saía para casa com o cabelo duro, banho de óleo. Não, nós não precisamos disso, porque hoje nós não temos o símbolo. Hoje nós temos a presença do próprio Espírito Santo de Deus. Quem acredita, diga glória para Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Eles tinham o tipo e nós temos o antítipo. Eles tinham a figura e nós temos a realidade. Dá para dizer aleluia? Mas Ananias não considerou Pedro.
Não considerou que Deus levantou Pedro para apacentar. Ele esqueceu que Jesus restaurou Pedro. Ele esqueceu que Jesus deu o cajado a Pedro na beira do lago de Tiberíades, ou lago do mar da Galileia. Ele esqueceu. Ah, Pedro não é nada. E a Safira? Que era que Safira deveria ter dito? Me ajude a pregar. Quando ela fez esse plano, quando eles fizeram esse plano de enganar Pedro, de afrontar Pedro, que era que Safira deveria ter dito? Ananias, tu é doido, Ananias. Era para Safira ter alertado Ananias. Mas não, um doido casado com uma doida. Um insensato casado com uma insensata. Um sem juízo casado com uma sem juízo. Glória a Jesus. Quando você for casar, rapaz, procure uma moça que tenha mais juízo do que você, para ela distribuir o juízo dela na sua cabeça, através das palavras, através da orientação. Aleluia, aleluia. Não vá casar pela beleza física. Não, eu vou casar com ela porque ela é reboculosa. Não case porque ela é reboculosa. Case pela sabedoria. Case pela graça de Deus na vida dela. Glória a Jesus para essa. Quem alcançou essa expressão antiga? Quem alcançou? Meu Deus, ninguém. E você levantou o dedo bem baixinho. Eles sabem, irmãos. Essa é uma expressão dos anos 60, dos anos 50. Glória a Jesus para sempre. Certamente Ananias era casado com Safira, e certamente Safira era reboculosa. Por isso que ele casou com ela. Ela doida, sem juízo, mas ele casou com ela, porque ela era bem feita, né? Um violão. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Irmãos amados, lembre-se que aqueles que Deus chama, Deus derrama do seu Santo Espírito. Por que foi que as ursas comeram aqueles, mataram, feriram aqueles 42 rapazes? Por que foi? Porque afrontaram a quem? Eliseu. Mas na realidade eles não estavam afrontando Eliseu. Eles estavam afrontando o Espírito Santo que estava sobre Eliseu. Aprenda isso, irmão. Nós estamos numa época onde todo mundo é ungido, todo mundo não tem esse negócio, não. É tudo a mesma coisa. Não vá nessa onda modernista. Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus. A internet está aí cheia de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. E tem crente que deixa de ouvir seu pastor para ouvir Manela Fraschini lá na internet. Deixa de ouvir seu pastor. Gente que ele não sabe nem quem é. Gente sem origem. Gente sem pedigree espiritual. Gente à toa. Gente do espírito de Ananias. Gente enganadora. E ele deixa de ouvir a doutrina da sua igreja para escutar essas coisas. Palavras de autoajuda, palavras diferenciadas, palavras até bonitas, palavras persuasivas, mas eu vou ficar com a doutrina velha que eu recebi quando aceitei Jesus como meu Salvador. Quem dá aleluia para Jesus nesta noite? Irmão, eu estou sentindo que Deus está se revelando e esclarecendo mentes. Quando você for olhar para o altar, veja que esses homens, eles são ungidos. Eles são ungidos pelo Espírito Santo. É diferente. Todo cristão tem o Espírito Santo. Tem. Nós não somos insensatos. Todo crente tem a unção de Deus. A Bíblia diz: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Glória a Deus. A igreja tem a unção. Mas existe graus. Existe diferença. Você vê quem foi que primeiro achou que não havia diferença? Foi Miriam, a irmã de Moisés. A irmã de Moisés, Arão e Miriam, também não acharam que Moisés e eles eram o que, irmãos? Iguais. Vamos ver no livro de Números, capítulo 12, por gentileza. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Glória a Jesus. Irmão, quando eu falo da Bíblia, me dá vontade de dar glória a Deus, porque a Bíblia é maravilhosa, é a revelação de Deus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cussita. E disseram:
porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha aí. Miriam se juntou com Arão e disseram: porventura o Senhor só falou através de Moisés, e o Senhor também não fala com a gente não? Quer dizer que eles disseram com outras palavras, em outras palavras, eles disseram que eles e Moisés era a mesma coisa. Mas não é não, meu irmão, não é não, tenha juízo. Tenha juízo, pelo amor de Deus. A mesma coisa, é um caminhão, tudo com os olhinhos apertados. Não, irmão. Miriam disse que era igual a Moisés. Por quê? Porque ela criou Moisés. Vocês sabiam que foi Miriam que criou Moisés? Quem sabe dessa história? Sabe ou não sabe? Foi ela quem trocou as fraldas de Moisés. Foi ela quem limpou Moisés. Foi ela quem deu banho. Foi ela quem botou talco jonço. Mas é brincadeira, irmão. Naquele tempo não tinha não. Foi quem botou neném dente. Quem se lembra de neném dente? Glória a Jesus. Brincadeira também. Ela disse: mas é nada, eu vou obedecer esse cabrito. Cabrito, Miriam. Te orienta, Miriam. Eu vi, como dizia uma irmã que tinha aqui, que já dormiu no Senhor. Ela passava aqui no púlpito, era uma irmã muito conhecida, que eu não vou citar o nome. Aí pegava no queixo dos pastores e dizia: esse aqui eu vi nos coeiros. Quem lembra? Esse aqui eu vi nos coeiros. Todo mundo ela viu nos coeiros. Isso é nada, eu vi nos coelhos. Meu irmão, esse sentimento é maligno. Esse sentimento é diabólico. Quem foi o primeiro que achou que era igual também? O primeiro não foi Miriam. O primeiro não foi Miriam. Os irmãos sabem que o diabo está desconstruindo a história. O diabo está tentando desconstruir a civilização. O diabo está tentando desconstruir a hierarquia. O diabo está usando como nunca para massificar tudo, para destruir, porque onde todo mundo é igual, termina ninguém sendo nada. Onde todo mundo é igual, termina ninguém sendo nada. Glória a Jesus. Miriam disse: Deus fala só por boca de Moisés, Deus fala pela boca da gente também, porque ela era profetisa. Ela era profetisa. Ela era profetisa. Quando Moisés nasceu, ela já profetizava. Quando Moisés nasceu, ela já profetizava. Glória a Deus para sempre e eternamente. Os irmãos, ajudem alguém aqui, por favor. Glória a Deus. Quando Moisés nasceu, ela já profetizava. Mas a Bíblia diz: foi o que aconteceu. Leia de novo, por favor, o versículo, irmão. Por favor, leia de novo o versículo, por gentileza. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha, agora o segredo é esse. Quem foi que ouviu aquelas palavras? Essa palavra que diz o Senhor o ouviu, não é só que Deus ouviu, não, que Deus ouve tudo. O Senhor ouviu quer dizer, o Senhor olhou e o Senhor não se agradou. O Senhor olhou e o Senhor prestou atenção àquelas palavras atrevidas. Nós estamos numa época, irmão, em que ninguém acha que todo mundo acha que é igual. O professor, coitado dos professores. É verdade, não é, irmãos amados? Tem professor apanhando. Tem professor sendo esfaqueado. Tem professor tendo os pneus dos carros furados. Porque a nova civilização diz que todo mundo é igual. E no fim, onde todo mundo é igual, ninguém é nada. Aleluia. Pai e mãe. Não, pai e mãe não existe. É todo mundo igual. Meu irmão, isso nasceu no coração de um anjo. Isso nasceu no coração de um anjo caído. E nós não temos negócio com esse anjo caído. O nosso negócio é com a santa e gloriosa palavra de Deus. Quem foi que disse: subirei ao alto, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo? Quem foi que disse isso? Lúcifer. Foi o primeiro que teve sentimento de igualdade. Foi Lúcifer.
de lá para cá, e ele chegou no Éden e disse a mesma coisa. O que foi que ele disse a Eva? Ele disse: olhe, se você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Sentimento de quê, meus amados irmãos? Sentimento de quê, meus amados irmãos? De igualdade. Glória a Deus nas alturas celestiais, igreja. Glória a Deus nas alturas celestiais, igreja. Qual foi a desgraça de Ananias? Foi desconsiderar a unção do Espírito Santo na vida de Pedro. Foi desconsiderar a unção do Espírito Santo. Aí Pedro disse: você não mentiu aos homens. Você não me considerou, mas você esqueceu que você mentiu a quem? Ao Espírito. Também isso aqui prova que o Espírito Santo é Deus. Isso aqui prova que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Vê que Pedro disse: você não mentiu ao homem, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. É por isso que essa igreja diz: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, porque são três pessoas e uma só divindade. Aleluia. Quem dá glória para Deus mais forte? Glória a Deus. Aleluia. Mas isso é normal, isso sempre aconteceu. Eliabe, quem lembra de Eliabe quando Davi foi ungido? Quem lembra de Eliabe? Eliabe respeitou Davi, considerou Davi. Eu já preguei há poucos dias sobre isso aqui nessa igreja. Eliabe não considerou Davi. Disse: você veio para cá com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Eu bem sei da tua presunção e da maldade do teu coração. Foi assim ou não foi que Eliabe disse? Eliabe também não considerou a unção de Davi. Glória a Deus. Os irmãos de José consideraram a unção de Deus na vida de José. Os irmãos dele chamavam-no de quê? Onde está, por favor, os que conhecem a Bíblia? Quando ele vinha chegando, o que era que os irmãos de José diziam? Sonhador. Lá vem o sonhador maior. É nada, José criou-se com a gente. O caçula, naquele tempo ele era o caçula, pré-caçula, né? O último era Benjamim. Meu irmão, lembre-se que o Espírito Santo está nesta obra. Quem dá glória para o nome de Jesus nessa noite? Lembre-se que o Espírito Santo está nessa obra. Ananias esqueceu. Ananias esqueceu do Espírito Santo. E Pedro disse: Ananias, você esqueceu que você não mentiu ao homem, você não mentiu a mim, você não afrontou a mim, você afrontou a Deus. Como também os meninos que afrontaram Eliseu, não afrontaram Eliseu. Afrontaram a quem? Afrontaram a quem? A Deus. A Deus, irmão. Nunca abra mão dessa doutrina. Eu estou dizendo isso não é porque eu sou o pastor. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi isso quando eu não era pastor. Eu aprendi isso desde a minha meninice espiritual. Glória a Deus nas alturas dos céus. E quando um dia eu não estiver aqui, se Jesus não vier buscar logo a igreja, continue obedecendo a esta doutrina da santa e gloriosa palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Jesus, igreja! Glória a Jesus, igreja! Que Deus abençoe a igreja. Vamos ouvir mais um hino. Pelo conjunto Mensageiros da Paz. Quem dá glória a Deus, irmãos? Quem aprendeu alguma coisa? Quem aprendeu? Que Deus seja glorificado nesta noite.